É o exercício da FGV. Ele fala uma partícula dotada de massa eletrizada negativamente, então ó, presta atenção, né, uma partícula negativa, deixa eu ativar a caneta aqui, é uma partícula negativa, uma carga elétrica negativa, lançada com velocidade inicial V0 para o interior de uma região A, onde impera um campo elétrico uniforme. Lembre-se que para criar campo elétrico uniforme, a gente tem que ter duas placas carregadas eletricamente. Lógico que a placa não está no desenho do exercício, mas a gente, né, pode imaginar que ela existe aí na região. A partícula segue a trajetória retilínea paralela ao plano da folha, mostrado na figura. Logo após atravessar a região A, a partícula ingressa na região B com velocidade maior do que V0. Então nós temos aqui uma região A, essa partícula entra nessa região negativa, nessa região tem um campo elétrico, ela vai sair da região aqui em cima com a velocidade maior do que entrou. Logo após atravessar, a partícula ingressa na região B com velocidade maior, onde há um campo magnético uniforme orientado perpendicularmente ao plano da folha e apontando para fora dela. Então a partícula entra na região B, onde tem um campo magnético saindo da folha, e aí vai aparecer a força magnética, essa partícula vai fazer uma curva devido à força magnética. Qual trajetória ela segue devido à força magnética? 1, 2, 3 ou 4? Essa é a questão. Então vamos lá. Imaginem que a partícula entra aqui na região A, ó, com uma velocidade V0, que ele falou no enunciado, e lá em cima, essa mesma partícula passa a ter uma velocidade V maior do que V0. Ou seja, ela aumenta a velocidade. Para a partícula aumentar a velocidade, para onde que tem que ter a força elétrica? Uma força elétrica, porque ele fala que na região A é um campo elétrico. A força tem que estar com mesma direção e mesmo sentido que a velocidade, né? Então, se a gente tem a velocidade inicial V0 e uma força puxando para cima, essa partícula aumenta essa velocidade, né? Porque a força puxa a partícula na mesma direção e no mesmo sentido que a velocidade. Por isso que então a gente passa a ter aí o aumento da velocidade, né? Então a força elétrica tem que ser para cima, né, para a velocidade aumentar. Para onde tem que ser o campo elétrico? Para a força ser para cima, considerando uma partícula negativa. Vamos lá. Se você tem uma partícula negativa e você deseja que a força elétrica seja para cima, para aumentar a velocidade, que é para cima, podemos imaginar que aqui nessa região temos uma placa carregada positivamente, que é a placa fonte, e aqui embaixo, nessa região, outra placa carregada negativamente. Por quê? Se a carga, a partícula é negativa e aqui em cima eu tenho uma placa positiva, eu vou ter uma força de atração, a força será para cima. Ou, se aqui embaixo eu tenho uma placa negativa, que são as placas que criam o campo elétrico uniforme que está na região, a força vai ser de repulsão, automaticamente a força é para cima também. Se a partícula ia para cima, a velocidade aumenta com essa força. Aí como que desenhamos o vetor campo elétrico? O campo elétrico ele é sempre de afastamento da placa positiva e de aproximação da placa negativa. Me refiro ao desenho do vetor campo elétrico. Então o campo elétrico é de cima para baixo. Então ele é contrário à velocidade da partícula, para que a força elétrica fique para cima, aumentando a velocidade da partícula. Então aqui a gente já fica com as letras B, C ou D. Ó. O campo elétrico ele tem sentido oposto ao da velocidade, porque daí a força fica junto com a velocidade. Então já eliminamos duas, né? E agora, e a trajetória na região B? Então vamos lá, ele fala então que a partícula chega na região B
com uma velocidade para cima maior, porque ganhou devido à força elétrica, e aí vai aparecer a força magnética. A força magnética vai puxar a partícula ou para a direita ou para a esquerda. No enunciado ele fala que o campo magnético existente na região está saindo da folha. Então, ao aplicarmos a regra da mão, a regra do tapa, né? Não sei se vocês se lembram, né? Esses dedos é o F, o indicador, né, é o B e o dedão, né, é o V. Então fica F, B, V. F, F, B, B indicador, V dedão. Se você encaixar na figura, você vai ver que a força magnética fica para a esquerda. Aí a força magnética. Então vai puxar essa partícula para a esquerda, ela vai fazer curva para a esquerda. Então a gente fica, ó, com as trajetórias 1 ou 2, já, né, eliminando aí a C. Agora a gente fica com a B, que é a trajetória 1, ou com a D de dado, que é a trajetória 2. Agora, entre 1 e 2, trajetória 1 e 2, B e D, qual seria? Como a força magnética ela fica formando 90 graus com o vetor velocidade, na regra da mão lá, ó, os três vetores, né, formam 90 graus. Quando o ângulo é de 90 graus, a trajetória é circular. E a partícula passa a descrever um movimento circular uniforme. Então, circular, trajetória 1, né? Trajetória 1 para a esquerda, e o campo elétrico oposto a V0 para a força elétrica ficar para cima junto com a velocidade. Então nós temos aqui a alternativa B. Tudo bem, galera?